Olá, pessoal, boa noite, tudo bem por aí? Começando aqui uma live muito especial do Três Palavrinhas, que vamos falar sobre mulheres fortes, como ser uma mulher mais forte, mais madura, com a nossa querida convidada Pamela Aruma. Então, fica aqui ligadinho comigo, fala pra mim agora pra gente já começar de onde você está falando. Boa noite pra vocês. De que parte do Brasil, do mundo você fala aqui comigo hoje? E já vou chamar a nossa convidada. Aproveite esses momentos iniciais, já clica aqui no aviãozinho, já convida aí mamães, mulheres que precisam aprender a ser mais fortes, emocionalmente mais fortes, espiritualmente mais fortes e mais maduras. Então, vamos falar aqui com a nossa querida Pamela Aruma, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Brasília, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Inês no Maranhão, bem-vindos, bem-vindas. Que bacana. Gente, vocês têm gostado do show do Três Palavrinhas? Estou vendo aqui o Adelson falando que gostaram bastante. A gente tem ficado muito feliz que a gente tem conseguido chegar em lugares que a gente não conseguia antes com o nosso show do Três Palavrinhas. Nós temos os personagens, né, com o cabeção, com a fantasia, e eles vão e cantam as músicas do Três Palavrinhas. Tem um teatro com uma mensagem cristã, com uma mensagem que ensina princípios e fala do amor de Deus, fala da salvação que há em Cristo Jesus, como que nós nos comportamos, né, como que a gente precisa descansar o nosso coração em Deus e confiar em Deus. Então são muitas mensagens nesse nosso espetáculo. Está sendo maravilhoso poder ver os testemunhos, sabe? Que vai muito além daquilo que a gente imagina quando começa a fazer, né, o espetáculo. Então, gente, aproveitando para vocês que já estão me perguntando aqui, ó, como faço para ter o Três Palavras na minha igreja, como faço para trazer para minha cidade, para um teatro, qualquer lugar que você queira levar o Três Palavrinhas, nós temos aqui no link da nossa bio um lugar específico que, se você clicar ali, vai estar escrito Quero Três Palavrinhas na minha cidade ou na minha igreja. Você clica ali e já segue o passo a passo, que você vai entrar em contato direto com a nossa equipe ali de produção, que controla ali e organiza todas as agendas, cada lugar. Nós temos hoje 7 trupes dessa equipe do Três Palavrinhas no Brasil. Então, com certeza tem uma trupe que está perto aí de você. Tem em todos os cantinhos do Brasil uma trupe que pode chegar perto de você aí, tá bom? Vamos lá. Deixa eu procurar aqui a nossa querida convidada. Eu sempre gosto de dar um tempinho para vocês irem entrando, gente. E hoje o dia foi bem corrido, não sei como foi para vocês. Hoje foi bem corridinho. E ainda, olha lá, tô vendo gente falando aqui. Quem quiser mandar um e-mail direto, você pode mandar para amigos@3palavrinhas. Esse é o nosso e-mail direto com a produção, tá bom? Vamos lá. Tô com um pouco de alergia hoje aqui, gente. Essa época do ano aqui fica meio gripadinho. Ó, espero que um dia tenha Três Palavrinhas em espanhol. Estamos trabalhando muito para isso. E aproveitando, Três Palavrinhas está com muitos lançamentos no nosso canal em inglês, que é o Three Little Words. É o 3, né? Número 3, Little Words, que são pequenas palavras, né? Então, 3 palavrinhas em inglês. Então, tem bastante lançamento ali que você já pode ir acompanhando. Mas ano que vem já tem projeto aí pra gente fazer o espanhol. Então, fiquem atentos, tá bom? Então vamos lá que eu vou chamar já a minha convidada pra gente já começar. Um beijo para todos que estão me mandando um beijo aqui de volta. E vou chamar aqui a nossa querida Pamela. Eu não sei se eu falei certo. Vou saber agora. Já chamei. Vamos lá. Ah, Olá, tudo bem? tudo
Joia, e você? Tudo bom? Boa noite. Para você é boa noite. noite? Boa noite. Para mim tá de dia aqui ainda, mas é tão estranho porque eu já sei que tá boa noite aí, né? Que é boa noite. Ô, Pamela, muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. A gente não se conhece pessoalmente, mas acaba que eu conheço muito de você pela rede social, né? Eu Mas que eu agradeço. queria te agradecer, né? E já falar para você, pessoal que está aqui entrando, esse presente que estamos recebendo aqui, né? Três Palavrinhas está recebendo em ter a Pamela aqui falando para vocês. E já fiquem aí, peguem papel, caneta, sabe? Já comecem a ficar prontas aí para o que Deus vai falar para vocês nesse dia, nessa noite para vocês. Tá bom? Mas, Pamela, eu sempre gosto de começar me apresentando e depois, se você pudesse, se apresente, porque tem gente que Claro. vem aqui pela live por você, por mim, assim vai, né? Então, vai ser muito bom o pessoal conhecer um pouquinho mais de você, tá bom? Tá, Então, gente. gente, meu nome é Adila Misraí, eu sou criadora e sou a voz do Três Palavrinhas. Então, quando você ouve aí as musiquinhas, sou eu que estou cantando para você. Eu tenho dois filhos, o Vitor e a Mel, Mel, o nome dela. E o Vitor vai fazer 15, a Mel já tem 11 anos, então já estão grandinhos, mas cresceram junto com o Três Palavrinhas, né? Foram por causa deles que nós criamos o Três Palavrinhas. E hoje aqui, toda terça-feira, Pamela, a gente tem esse canal, a gente faz aqui no Instagram lives com convidados que eu vou descobrindo, que eu conheço, que eu gosto do que tem falado e comentado, e que eu acho que vai ser relevante para a nossa turma aqui de papais e mamães que levam Três Palavrinhas pelo YouTube para as crianças assistirem, mas aqui no Instagram a gente comunica com os pais. Então, para mim é um prazer ter você aqui. Então, pode se apresentar para a gente. Eu sei bastante coisa, mas eu queria que você falasse. Eu agradeço o convite, fico muito honrada de poder contribuir com vocês aqui. Oro, né? Já orei antes também da live para que a gente seja só instrumentos daquilo que Deus quer falar na vida das pessoas que serão alcançadas por essa live, né? A internet é uma bênção, ela é uma seara do Senhor. E se tem um povo que tem que dominar na internet é o povo de Deus. Que a gente possa fazer bom uso desse instrumento, não só, né, quem está do lado de cá, como eu e você, tentando compartilhar, tentando fazer Jesus conhecido por aqui também, mas as pessoas que assistem, né, que podem compartilhar, que podem levar esse canal aí para mais pessoas. Bem, eu me chamo Pamela, né, vocês já viram aí Pamela Arumar. Muitas pessoas acham que é Pamela Arruma, porque eu fiquei conhecida por um curso de organização que eu tenho. Então, muitas vezes chego no meu Instagram, nossa, eu achei que era Pamela Arruma. Eu falei, não, não é Pamela Arruma. A gente arruma também, arruma a casa, arruma a cozinha, arruma a vida. Então é arrumar. Eu falei arruma. Não, você falou arrumar. Ah, então eu falei. Então foi certo. Você falou certo. Arumar é do meu marido, né? Meu sogro é estoniano, então é de origem estoniana e o sobrenome. E eu sou casada com o João Paulo. Gente, data não é comigo não, mas tá beirando os 14, 15 anos por aí que nós somos casados. Aqui sou eu que esqueço as datas, gente. Nós temos 5 filhos e já tem um tempinho aí que o Senhor me chamou para fazê-lo conhecido na internet. Comecei com um curso de organização, achei que era sobre organização, achei que as mulheres de fato precisavam de ajuda, né, para deixar a casa em ordem, para não se estressar tanto com os afazeres domésticos, mas a partir do momento que eu comecei a caminhar com essas mulheres, eu vi que na verdade o problema não era só a casa, não era só ter um método para organizar a rotina, que dia que eu lavo isso, que dia que eu faço aquilo, né, como que eu organizo aqui meu dia a dia, mas era uma questão de não só de maturidade, mas também de coração, né? Onde está o nosso coração? Então, nós somos uma geração de mulheres muito divididas, né? Então, a gente não consegue estar presente onde nós estamos. E aí começou, né, com organização. Hoje eu falo de cozinha, falo de outras coisas também, mas sempre trazendo a luz da palavra de Deus, porque é para Ele que nós vivemos e é para Ele que nós devemos fazer todas as coisas. E graças a Deus já me deu aí mais de 20 mil alunas. São mulheres que de fato estão se comprometendo com esse processo de maturidade, porque nós fomos feitos para maturidade, né? A nossa jornada, ela precisa ser uma jornada de maturidade, uma jornada de estarmos cada vez mais parecidas com o nosso Senhor Jesus, que é o Filho maduro, que é o Filho ruiós de Deus. Então, é uma jornada e a gente precisa se comprometer com ela. Então, você coloca como maturidade aquela mulher que consegue ser mais parecida com Jesus.
É. Interessante. Então, deixa eu dizer, maturidade. Maturidade é, de repente, relacionado com a idade ou com algum tipo de atitude mais certeira, né? Mais definida. Interessante essa abordagem, né? Porque então você buscar maturidade não é você buscar se parecer com alguém, né? Ou com outra pessoa, ou até com aquilo que você mesmo considera seu melhor, como é que fala? Meu melhor eu, né? A melhor Minha versão, melhor né? versão, é. Nem às vezes isso, né? Mas é uma versão parecida com o nosso Mestre Jesus, né? É engraçado você falar sobre essa questão da melhor versão. A gente tá meio que atropelando aqui, mas vamos conversar, né? Porque eu dei uma aula recente, né? Foi um processo que eu passei no final do ano passado, que eu sofri um aborto, né? E eu passei por um processo ali muito difícil com Deus. E eu falei, Deus, quando eu acho que eu tô melhor, o Senhor vem descortina algo e eu vejo quão miserável eu sou, quão pobre eu sou, né? Quão ruim eu ainda sou, como que pode? E foi onde Deus falou muito comigo a respeito disso. Filha, não existe uma melhor versão de você. A melhor versão de você é Jesus. Por isso que o Espírito dele habita em você e por isso que é necessário que a gente diminua e ele cresça. Então, essa melhor versão de nós mesmas, a gente até pode conseguir alguma coisa na força do nosso braço, sabe? A gente consegue ser disciplinada, né? Um atleta, né? O próprio Paulo fala, Sim. olha, um atleta consegue se dominar, ele consegue ser disciplinado, ele consegue seguir ali as metas que ele quer, ele consegue até uma coroa, mas essa coroa ela é corruptível. Né? A nossa coroa é incorruptível. E para essa coroa, para se alcançar essa coroa, não é sobre uma versão melhor de nós mesmas. É sobre a gente morrer para que Cristo viva em nós. Né? E aí a coisa muda muito de figura. Muito, muito, né? Quando a gente entende que é sobre pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e ir após Jesus. Né? É sobre se encher dele, não é sobre se encher de nós mesmas, não é sobre se encher de habilidades, se encher de conhecimento, embora todas essas coisas sejam boas e nos ajudem na caminhada, né? A sabedoria nos ajuda, a inteligência nos ajuda, ter habilidades nos ajuda, mas não é sobre isso. Né? Não é só sobre essa vida aqui, é sobre Jesus. E é sobre ser como ele. Muito legal, muito bom, muito forte isso, né? Agora, só aproveitar que quem está entrando aqui agora, estamos com a Pamela Arumar. Ela está trazendo para a gente aqui um conhecimento daquilo que Deus tem feito na vida dela e ela tem transbordado na vida de tantas outras mulheres em relação a sermos mulheres mais fortes e mais maduras. E eu creio que isso é para sempre, né? Você falou agora de um episódio da sua vida que talvez você já estivesse achando que estava beleza e de repente você vê, oxe, tem mais coisa para consertar, né? Ou para melhorar, ou para ficar mais parecida com Jesus. E isso aí é a vida toda, porque vamos vivendo de glória em glória, né? A cada dia de glória em glória até ser dia perfeito. Então não vai ser perfeito até Jesus voltar. Então a gente sempre vai estar melhorando. Eu lembro meu pai é pastor, o Pano, e assim, eu lembro o pessoal perguntava assim, pastor, como que o senhor tá? Ele sempre respondia assim, responde até hoje, né? Sempre melhorando. E eu ficava ouvindo aquela resposta dele, eu falei, gente, mas nossa, não vai ficar bom nunca, eu pensava quando era criança, né? A gente sempre melhorando, tá tudo bem, por que tem que melhorar? Não tem nada para melhorar, tá tudo ótimo, minha cabecinha de criança, né? E depois que eu fui crescendo, amadurecendo, né, também, eu entendia esse sempre melhorando, porque a gente está sempre melhorando. E é isso mesmo, gente. Às vezes um dia que você viveu e você fala, poxa, esse meu dia hoje, tem dia que eu vou dormir, eu tô tão cansada, às vezes nem é só fisicamente, mas é mais mentalmente cansada. Não sei se mais alguém passa por isso. Que eu deito e falo assim, meu Deus, tudo que eu quero é dormir e acordar amanhã só. Quero só acordar amanhã, que hoje já deu. E aí eu lembro do versículo que fala, basta cada dia o seu mal. A Bíblia é muito completa. Tem versículos que você já viu várias vezes, mas de repente aquele ali faz sentido, né? Eu falo, ai Jesus, obrigado, porque olha, eu tô bem. Aquele mal do dia que a gente fala, às vezes não é, no meu caso, não era um mal assim que eu poderia dizer, meu dia foi horrível, mas é porque eu estava já cansada de tudo. E eu queria que acabasse aquele dia logo, para começar o outro dia bem, né? Então, assim, como é que a gente pode. Quais são os sinais, né, de que é necessário essa busca da mulher de uma maturidade, de uma força? Como que ela pode perceber? Peraí, não tô bem, tô fraca, tô precisando. Eu acho muito difícil hoje
Ângela, eu percebo muito assim, até pelo meu Instagram, né? Quem chega de cara assim no meu perfil, eu sempre sei quando é seguidora nova, né? Que aí já chega assim, nossa, que grosseria, nossa, que resposta ríspida, nossa, você é uma grossa. E por quê? Porque é uma geração que é muito imatura. Né? Então, nós somos essa geração que a gente é acostumado com tudo do bom e do melhor. Né? Por mais difícil, por mais simples que seja a nossa vida, a gente tem uma casa, a gente tem internet, a gente tem um celular, a gente tem água quente no chuveiro, a gente tem açúcar para adoçar o café, a gente tem uma cama confortável. Então, por mais que a nossa vida seja difícil, financeiramente falando, a gente tem muitos confortos, né? Que se a gente parar para pensar, poucos, né, décadas, sei lá, né, 300 anos atrás, não tinha, né? Não tinha refrigerante, não tinha iFood, gente, não tinha comida que você podia comer, você tinha que plantar. Se você quisesse comer, você tinha que plantar, ou então você tinha que, sabe, fazer uma troca ali no comércio. Não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né? Então, nós temos muitas facilidades. E isso faz com que a gente fique mal acostumado, porque a gente não sabe nem que as coisas levam um tempo. Né? Porque a gente é essa geração que não sabe que tem que plantar, que tem que cuidar, que tem que regar, que tem que esperar, que tem que contar com a providência divina da chuva, do sol no tempo certo, para que depois a gente vá lá, consiga colher. Não, a gente é uma geração que muitas vezes nem planta e quer colher. Né? Muitas vezes a gente nem trabalha, nem é diligente, mas quer ter as conquistas de quem trabalha, de quem é diligente. Às vezes a gente não tem nem o dinheiro para comprar algo, né? Mas a gente vai lá e passa o cartão de crédito, ou seja, a gente nem plantou e a gente já sai colhendo, né? Então a gente é muito essa geração e aí somos todas nós. Nenhuma de nós escapou isso, né? De achar que as coisas vêm com uma certa facilidade, né? Às vezes a gente acha até que a gente é independente, muitas vezes, né? A gente depende de tudo, a gente depende do lixeiro, a gente depende do agricultor, a gente depende, mas muitas vezes é levantado muito essa bandeira. E quando eu falo sobre essa questão, olha, mulheres, vamos amadurecer, ainda mais para mulher, que eu amadurecer, quem tem que amadurecer é meu marido, quem tem que amadurecer é o homem, porque eu já sou muito madura, eu faço isso, eu faço aquilo, meu marido não faz nada, eu trabalho fora, eu cuido da casa, eu cuido de não sei o que, você tá falando que eu preciso amadurecer, e aí começam a achar que eu estou colocando um peso sobre as mulheres, né? Porque toda vez que a gente fala sobre maturidade, olha, para de olhar para o outro, para de olhar para o pecado do outro, para de olhar para aquilo que o outro precisa alcançar, comece a olhar para você. Né? Será que você é tão perfeita assim? Será que você é tão altruísta assim? Será que de fato você faz tanto as coisas assim? Se você de fato está fazendo tudo isso, cadê os frutos? Cadê os frutos disso? Porque a palavra de Deus fala que o trabalho diligente ele é frutífero, que aquele que planta, colhe. Então, se você acha que de fato você faz tudo de forma maravilhosa, olha para os teus frutos. Se os frutos estão ruins, pode ter certeza que o plantio está ruim, por mais que você ache que você está plantando muitas coisas, né? Então, eu sempre fui essa mulher que eu fazia muita coisa, eu trabalhava fora, eu cuidava de casa, fazia alimentação, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e só reclamava, né? Porque eu não era valorizada, porque meu marido não me valorizava, porque ninguém me valorizava. E eu achava que o problema estava no outro, né? E eu queria que o outro me valorizasse, né? E isso era motivo de muitas brigas, de muitas contendas, igual o Tiago fala, né? De onde vêm as brigas e contendas que há entre vós, senão dos vossos muitos desejos, né? Que militam dentro de vocês. E eu tinha muitos desejos, eu queria ser reconhecida, eu queria um café da manhã na cama, eu queria aplausos do meu marido público, né? Eu queria aí todo esse reconhecimento, essa aceitação das pessoas, da minha liderança da igreja, que afinal de contas eu me envolvi em muitas coisas, eu fazia muitas coisas, e eu olhava para o meu plantio, cadê os frutos, né? Cadê os frutos? A palavra de Deus fala que a gente vai colher aquilo que a gente planta, então a gente precisa entender que não dá para escolher a colheita, a gente escolhe o plantio. E se a gente está fazendo tudo sem amor, sem o verdadeiro amor, a própria palavra de Deus fala que não tem proveito. Então você pode até dar a sua vida, de nada vai adiantar. E era muito isso que eu sentia, sabe? Que eu estava dando a minha vida e de nada estava adiantando. Porque não era um processo do amor, era um processo do egoísmo. Daí eu trabalhava muito, mas por um egoísmo de querer reconhecimento. E eu sempre falo, se algo nasce em mim, né, na minha vontade, no meu desejo, né, eu quero ser reconhecida, eu quero ser aplaudida pelo que eu estou fazendo, e ele morre em mim, na minha satisfação de receber aquilo, o nome disso não é amor, né, o nome disso é egoísmo. E foi ali onde o Senhor me sentou literalmente no banquinho e falou assim, filha,
você vai ter que aprender não a fazer as coisas, porque você já sabe fazer muito bem, né? Você é boa em tudo que você faz. Só que você não sabe fazer em amor, né? Então você precisa, de fato, começar a fazer as coisas em amor. E quando a gente fala de quais são os sinais da imaturidade, é muito isso, sabe? É muito essa variação de humor. Né? Então, cada dia eu estava de um jeito, um dia eu estava animada. Por quê? Porque eu achava que não, agora eu arrumei uma estratégia, eu vou fazer, eu vou ser reconhecida. E aí, às vezes, aquilo não vinha. Então, cada dia eu estava de um jeito, existia essa variação de humor muito grande. E as minhas atitudes, elas variavam de acordo com esse meu humor. Então, se eu estava bem, eu fazia. Se eu estava chateada, eu não fazia. Né? Então, a gente tem essa variação de humor como uma característica muito grande da imaturidade, a inconstância como uma característica muito grande da imaturidade, justamente porque se a gente é movida pelas nossas emoções, que é uma das questões da imaturidade, se você tá bem, você faz. Se você não tá bem, não. Se você tá alegre, você faz. Se você tá brava com o marido, ele que se vire, né? E você vai pagando mal com mal. E aí você vai ser inconstante. Por quê? Porque as nossas emoções, elas não são constantes. Em nenhum momento Deus disse que as nossas emoções seriam constantes. Mas a gente precisa agir apesar delas, né? Então, vai ter essa inconstância como uma característica muito grande da imaturidade. E tem a questão também de terceirizar a culpa. Né? Isso é clássico da imaturidade, é só olhar para uma criança. Quem fez isso? Não fui eu, mamãe, foi meu irmão. Né? Então, Não pode, né? terceirizar a culpa é uma característica muito grande. E não que a culpa não possa ser do outro, né? Porque o outro que mora com a gente, o nosso marido, né? Ou a pessoa que se relaciona com a gente, os nossos pais, eles são pecadores, mas quando a gente está numa imaturidade, tudo é culpa do outro. Então, porque o meu marido não me conquistou o dia inteiro, então é ele que não venha tentar beijinho de noite. Né? Então a gente vai sempre terceirizando a culpa de tudo. Então, eu não fiz isso porque o meu marido não fez aquilo. O dia que ele fizer isso, eu falava muito isso. O dia que meu marido for me amar como Cristo ama a igreja, aí sim eu vou ser submissa. Nossa, eu vi isso no comentário esses dias. Não sei o que é que eu estava vendo. E aí uma pessoa falou, é isso que é amar o marido e tal. Aí a pessoa escreveu isso, exatamente o que você falou. O dia que meu marido me amar como cristão na igreja, eu vou amá-lo dessa forma também. Eu olhei aquilo e fiquei assim, gente, como é que as pessoas ainda usam a Bíblia para justificar um pensamento próprio, né? Tão perigoso isso. E sem perceber, a gente pode fazer isso. Sim, eu fiz demais. Justificar algo que a gente... E assim, eu acho que é até fácil fazer isso para quem sabe a Bíblia, porque você sabe a Bíblia, né? Você lembra daquele versículo, você usa ele a seu favor o tempo inteiro. E aí realmente... E é muito fácil, o que você falou, a gente sempre achar um culpado. Ainda mais se você está cuidando da casa, trabalha fora, né? Tem seus afazeres, aí você vê seu filho fazendo uma coisa, sua filha, você está sempre... Um dia eu falei isso, a impressão que eu sinto é que eu sou tipo um árbitro de jogo, de futebol. Porque eu tô o tempo inteiro assim, não, foi esse, você tá tentando o tempo inteiro ali dar assim. Ele tá errado, tá falando vermelho pra você, amarelo pra você, não, você faz isso, você faz aquilo. Chegou uma hora que eu fico assim, gente, mas parece que tá tudo nas minhas costas, né? E não é pra ser assim, é assim porque a gente põe lá, né? Exatamente. A gente vai carregando pesos que Deus não quer que a gente carregue. Eu sempre falo, olha, toda vez que eu tô me sentindo sobrecarregada, e aqui não é um cansaço, gente, porque essa vida é feita de trabalho, né? E é feito de você descansar após o trabalho. Essa vida ela vai ser assim mesmo, mas é muito diferente um cansaço por um trabalho que é frutífero, por um trabalho que você de fato se entregou em amor, e aí você chega no final do dia cansada, e se é para deitar, você deita. Se você ainda tem mais coisa para fazer, você ora para Deus e pede para que ele dê vigor, porque você não tem mais energia, e ele dá, né? Eu tenho provado muito disso no Senhor, mas existe aquele sentimento que é esse sentimento ruim, né? De que, olha, eu estou sendo, não seria explorada, né? Eu tô sobrecarregada, eu não aguento mais. Toda vez que eu começo a ter esse sentimento, e se você está aqui, se você está tendo esse sentimento, saiba que esse sentimento está brotando em você porque você está tentando viver uma vida independente de Jesus. Porque Jesus fala, olha, venha a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu te darei descanso. Né? Então, não é uma boa noite de sono que vai nos dar descanso.
Não é a gente ter ajuda em casa que vai nos dar descanso. Não é o marido se envolver naquilo que você quer que ele se envolva que vai te dar descanso. E todas essas coisas são maravilhosas. Deus pode te dar todas elas. Mas o descanso, ele é uma pessoa. O descanso é o nosso Senhor Jesus. Então, toda vez que eu começo a ter esse sentimento de que, nossa, eu tô sobrecarregada, só eu faço as coisas, aí Jesus, hello! Nossa, Senhor, deixa eu ir pro secreto, deixa eu te buscar, deixa eu orar, né? Porque, de fato, o Senhor troca o fardo. É o que Ele fala, né? A gente precisa começar a crer nas promessas de Deus, porque a bênção do Senhor é para aqueles que creem. E quando a gente entende que, de fato, Jesus troca, né? O nosso fardo ele pode estar pesado, sim. Por isso que Ele se oferece, vem a mim, que eu vou trocar de fardo com você. Eu vou carregar isso para você e vou te dar o meu fardo. E o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Isso é real. Isso não é uma poesia. Então, muitas vezes, a gente vive um cristianismo de não crer. A gente diz que crê, mas na prática a gente não crê. E se a gente não crê, a gente não experimenta, né? Então, a gente precisa, de fato, começar a dar passos de fé. Começar a acreditar naquilo que a palavra de Deus diz que é verdade. Eu tô olhando pra baixo aqui, mas vocês não assustam não, que eu tô anotando, gente. Não sei se vocês estão aí, mas ó, meu caderninho já tá cheio de coisa aqui. Eu também fico, às vezes o Senhor fala algumas coisas comigo, eu já anoto aqui também. Eu fico escrevendo, anotando. Então, eu peguei aqui, então, meu caderno tava lá longe, não dava tempo de eu chegar a pegar o caderno da minha filha aqui. Mas olha, você falou coisas tão marcantes assim, né? E pra mim saltou esse aqui, ó. Descanso é uma pessoa. Que lindo! Que lindo isso. Porque, assim, a gente sabe, né, que nosso descanso está no Senhor, que Ele que é a fonte de tudo que a gente precisa. E realmente, quando a gente se sente sobrecarregado, tá faltando essa pessoa, né? Você entregar nas mãos dele essa ansiedade, essa depressão, seja aquilo que está corroendo aí sua alma, correndo seus pensamentos, a falta do sono, o sono perturbado também. São tantas questões, né, que acabam refletindo na saúde, inclusive, e que a gente encontra descanso em Jesus. Quem tem Jesus no coração, né? Quem tem Jesus ali como um amigo, como uma pessoa de verdade, né? Como uma pessoa, pode encontrar descanso. Então, se você não está tendo descanso, não tá sobrecarregado, é isso, é porque está faltando aí a presença do descanso, a presença de Jesus. Apesar da circunstância, né? Então, quando a gente vê Paulo escreve a carta da alegria de dentro de uma prisão. Ou seja, a alegria ela não depende da circunstância. O descanso também não. Porque quantas vezes, né, a gente até dorme e acorda mais cansado. Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu não vou fazer nada porque eu tô cansada. E aí você fica horas sem fazer nada e você fica mais cansada ainda. Porque, de fato, o descanso é Jesus. E foi tão engraçado, é uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Desde o início do ano, né? No passado, eu precisei fazer uma cirurgia, eu precisei retirar meu útero. E aí, eu tive um diagnóstico tardio de TDAH. E agora eu também tô achando que não é só TDAH. Minha mente já estava muito acelerada, né? Estava muito sobrecarregada. E eu comecei a orar muito para Deus, né, Senhor, né? O Senhor está trazendo esse diagnóstico agora, né? Depois de 40 anos de idade, né? O que o Senhor quer com isso? E sempre quando eu clamei a Deus por um milagre, Deus sempre trouxe para minha vida um conhecimento, sabe, Asa? Aqui, meu filho, o milagre é sempre conhecimento. Deus sempre traz um conhecimento, às vezes traz um diagnóstico, traz alguma coisa, e a partir desse conhecimento ele começa a trabalhar na minha vida. E eu acho que isso é lindo de Deus, porque Deus ele respeita a nossa forma, porque o amor tem muito a ver com isso. A gente não ama como a gente gosta, a gente ama como o outro precisa. Às vezes, né? Eu sei demonstrar amor com beijo, com abraço, com ficar grudado. E às vezes outra pessoa não gosta disso. Você precisa amar como ela precisa. E ela vai te amar como você precisa. Então é sempre essa troca, né? Mas às vezes a gente se coloca no lugar de exigir que o outro nos ame como a gente quer. Mas a gente não se coloca no lugar de amar o outro como ele precisa. E eu sou muito racional, eu preciso entender as coisas, né? E aí eu sabia que Deus estava me trazendo esse diagnóstico, não porque eu precisei fazer uso da medicação ali no início, mas logo o Senhor foi falando comigo, não é sobre isso. Você já entendeu, agora vamos começar a trabalhar algumas coisas aqui. E uma das coisas que Deus começou a trabalhar comigo foi justamente essa questão do descanso. E Deus começou a trazer muitas pessoas para falar comigo sobre descanso, né? Muitas mulheres, eu tenho muitas intercessoras, graças a Deus, e às vezes elas mandavam orações, eu mandava mensagem, Pam, o pai tá mandando você descansar, o pai tá mandando você descansar. E aí o Senhor me chamou, né, no mês de março, e eu falei assim, Senhor, beleza, agora eu vou descansar.
Aí o que que eu pensei? Olha, não vou fazer live esse mês de março, não vou fazer não sei o quê, eu vou descansar. Aí o senhor me chamou para um batidão de 21 lives, né? Que foi o desafio que eu fiz aí no mês de março. E mais do que isso, ele me chamou para orar de madrugada, às 3 da manhã. Eu falei, Senhor, eu brinco muito com o Espírito Descanso, hein? Santo. Eu brinco que o Espírito Santo de Deus é zoeira. Eu falo assim, que o Espírito Santo de Deus é zoeira never ends, entendeu? Porque ele adora quebrar esses paradigmas, ele adora quebrar a nossa caixinha, né? A gente vai tentando encaixotar Deus. E aí eu falei assim, Senhor, mas eu tô tão cansada. O senhor sabe que eu tô cansada. Como é que o senhor agora quer que eu faça live de segunda a sábado e ainda acorde de madrugada? O mês inteiro. Não, o senhor pode ser só 3 dias. Não, não, não. O mês inteiro. E eu falei assim, gente, mas como assim? E deixa eu te falar, Angela, foi o mês que eu tive mais descanso. Foi o mês que eu fiz a sequência de lives, que eu acordei de madrugada e várias coisas que precisavam ser resolvidas e eu achei que iam ser resolvidas através desse descanso, porque aí eu ia estar mais tranquila, minha mente ia estar mais tranquila, eu ia conseguir conversar melhor com meu marido, a gente ia poder resolver as coisas que precisavam ser resolvidas. E aí, de repente, Deus chamou ele também para madrugada e acabou que foi ele mesmo que conduziu, porque era isso que Deus queria, que ele conduzisse as lives da madrugada. E Deus foi resolvendo as demais coisas que eu achei que eu ia conseguir resolver se eu tivesse descansada, sem eu colocar a mão. Sem eu colocar a mão, as coisas foram sendo resolvidas e eu fiquei muito mais descansada, leve, tranquila, que as minhas seguidoras falaram assim, Pamela, você deve estar muito cansada, né? Eu falei, João Paulo, acho que elas nunca me viram descansadas, então elas estão achando que essa minha calma é cansaço. Mas é isso, é o que a palavra de Deus fala. Jesus é o nosso descanso. Então, como a gente acordou às 3 da manhã para de fato buscar a presença de Deus, né? Não tinha nenhuma motivação a não ser buscar a presença de Deus, buscar Jesus. Ele foi dando descanso, né? E ele foi resolvendo a nossa vida. Porque ele fala que, Deus fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, toda vez que a gente busca a presença de Deus, Deus vai cuidar, Deus vai nos presentear. E não é com aquilo que a gente quer, né? Não é fazer Deus gênio da lâmpada, nada disso, porque a gente de fato estava buscando a presença dele. E ele é um pai, né? E um pai que vê o filho buscando a presença dele é um pai que vai demonstrar o seu cuidado, né? Que vai demonstrar o seu amor. Então a gente precisa entender que o que a palavra de Deus fala é verdade. E a gente precisa dar um passo de fé e querer viver isso. Tá falando do descanso, né? Eu acho que o descanso também tem muito a ver com... Falando para a mulher, assim, de uma forma mais específica, a gente tem mania de controlar tudo. Tá falando aqui do jogo, né? A sensação que eu tenho é que tudo tá sob o nosso controle, tudo tá sob a nossa direção ali, né? E você perder o controle é muito desconfortável. Quando você tá acostumado a controlar tudo, de repente você fala, peraí, isso aí fugiu do meu controle, isso aí eu não sei o que fazer, isso aí... E aí parece que ou você desespera ou você descansa, né? Você tem uma escolha ali. Recentemente aconteceu comigo isso, minha filha começou com uma dor abdominal, eu tive que parar para no hospital, ninguém descobriu o que que era. E os médicos aqui não descobriam, não faziam, e não estavam embora para casa. Eu vim embora para casa, ela começando com dor, e só remedinho de dor, e era uma dor que ela encurvava e ficava e chorava, e gritava, gente, isso não é normal, como que eu posso voltar para casa? Eu voltava para o hospital de novo. Você já veio aqui? Eu falei, mas ela tá dor. Tem alguma coisa errada, não tá normal isso. E aquela agonia, tipo assim, não tava no meu controle, eu não tinha o que fazer, eu queria tirar dela aquele negócio e eu comecei a ficar tão agoniada, porque aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil, eu tô falando uma outra língua, eu já não consigo explicar 100% o que eu queria dizer. Né? A pessoa é uma cultura diferente, eles não entendem o nosso desespero. Do jeito que você está desesperado, eles, tá, tudo bem, pode esperar ali. Você fica, não quer esperar. Eu comecei a ficar tão agoniada, que eu comecei a sentir dor no peito. Tava eu assim com ela, aí comecei a falar assim, peraí, se eu começar agora a ficar com dor no peito, começar a desesperar, vou dar algum negócio aqui, quem vai olhar, Mel? Como é que vai, o que vai virar isso aqui? Porque meu marido tava com o Vitor, né? Aí Deus começou a falar no meu coração sobre o quão a Mel é importante para ele, e que ele era o mais interessado no bem-estar dela, na vida dela, no futuro dela, nos planos que ele tem para ela. E o Espírito Santo foi falando aqui no meu coração e começou a me dar uma calma tão grande que é exatamente esse descanso, né? Que é a calma no momento aparentemente errado, né? E eu comecei a respirar fundo, respirar fundo, respirar fundo. Falei, Senhor, me perdoa por ter permitido me chegar nesse ponto, né? Porque eu sei que é o Senhor que cuida da gente, eu sei que é o Senhor que
cuida da minha filha, que a vida dela tá nas tuas mãos, eu te entrego. Comecei a orar ali, porque eu tinha feito de tudo, né? Mas eu tinha até orado por ela em casa, a gente estava orando, mas eu não tinha orado entregando aquela situação nas mãos de Deus. E naquele momento que eu entreguei, eu descansei. Até hoje, a gente não sabe o que era aquilo. Não sabe. Mas eu descansei. Cumpriu o propósito. Eu aprendi com aquilo ali. Que a gente passa, às vezes, por situações para isso, né? Os nossos filhos nos ensinam em tudo, né? Até nessas coisas Deus fala com a gente. Realmente o descanso é você perder o controle. É você deixar que o Senhor tome o lugar dele que você está tomando, né? É a paz que excede o entendimento. Só que a gente quer entender. A gente quer entender. Só que não, a paz de Cristo, ela excede o entendimento. Só que a gente está muito nessa soberba, né? De achar que a gente entende, que a gente pode controlar Deus, que a gente tem controle sobre todas as coisas, que basta a gente fazer A, B e C e a gente vai conseguir. E não é assim, não é assim, né? Mas isso é muito fruto da imaturidade, porque se a gente olha para as crianças, né? Porque quando a gente fala de imaturidade, o que a gente pensa? Numa criança. Por isso que a palavra de Deus fala que quando a gente nasce, a gente é filhinho, né? A gente é tecnon, ou seja, é uma criancinha, é uma filhinha matura de Deus. E a gente precisa caminhar para que a gente se torne ruiosa, para que a gente se torne um filho maduro, um filho crescido. Isso não tem a ver com a idade, né? Porque Paulo fala, olha, eu queria estar dando para vocês alimento sólido, porque pelo tempo de convertido que vocês têm, ó, já era para vocês serem mestres. E eu tô tendo que dar leite para vocês, porque vocês ainda são criancinhas, vocês ainda são imaturas. E quando a gente olha para a criança, é meio patético, né? Porque a gente vê assim que ela acha que ela consegue controlar as coisas, que ela acha que ela sabe fazer as coisas, e a gente tá vendo que ela não sabe, a gente tá vendo que ela não dá conta, e ela, não, eu dou conta, né? E a gente, como pai e mãe, fica ali olhando, né? Ô, minha filha, você não tem controle sobre essas coisas, você não vai conseguir, né? E muitas vezes a gente vai se portando assim em relação a Deus, né? A gente vai achando que a gente tem controle e que a gente consegue, por si só, dar conta de fazer tudo. E não é assim. Não é assim. A maturidade passa por entender quem está no trono, quem governa todas as coisas. E aí, diante dessa verdade, ou você se rebela ou você se prostra. Isso. E rebelar é sempre pior, né? Porque você fica se debatendo ali até você ter que se prostrar. Então é melhor prostrar logo. Porque você vai porque um dos pontos da imaturidade é justamente essa questão de não aceitar a realidade. Né? Então, muitas vezes a realidade vem pra gente, ela vem de uma forma que a gente não gostaria, né? Por exemplo, principalmente a gente, assim, né? Você tá falando aí do mês azul aí, né? E é do autismo, né? É só o autismo? Em abril, sim. Como fala a palavra? Conscientização do autismo, né? E aí, às vezes, né, ainda mais quando é com filho, né? Então, assim, às vezes, né? Às vezes não, a gente tem um sonho de ter um filho perfeito, de ter um filho que não passe por dificuldades, que não tem nenhuma comorbidade, mas a realidade não é assim. Quando a realidade se mostra pra gente de um jeito diferente e a gente não aceita isso, a gente se perde. Que foi o que aconteceu muito comigo, né? Porque a Laura, a minha primeira filha, ela com 11 meses, o pâncreas dela parou de funcionar. E ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1, e aquilo ali foi um grande choque para mim. E eu passei muito tempo da minha vida sem aceitar aquilo. Então, quando a gente não aceita, né, essa dor, esse sofrimento, a gente não cresce. Porque é o que a palavra de Deus fala, né? Se com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. Só que muitas vezes a gente não quer aceitar essa dor, a gente não quer aceitar esse sofrimento. E, gente, entre o caminho da imaturidade e o caminho da maturidade, existe aqui um caminho. Né? É um caminho que precisa ser percorrido. E esse caminho, ele é de dor. E você vai sofrer, não tem como, porque no mundo tereis aflições. Então a gente vai passar. A gente vai passar por esse caminho de dor. Agora, quando a gente passa se rebelando, não aceitando, com dó da gente, né, com autocomiseração, isso é um pecado muito grande diante de Deus. Né? Então, isso faz com que a gente permaneça na imaturidade, justamente porque a gente não aceita a realidade da forma como ela foi nos colocada. E é muito o que Satanás fez, né? Satanás, ele não aceitou a realidade. A realidade de que ele não era igual a Deus, né? Que ele não ia ser adorado. Então ele vira para Deus e fala, olha, eu não vou te servir, eu não aceito essa realidade para a qual você me criou, a qual você me colocou. Então toda vez que a gente não aceita a realidade,
que nos está sendo colocada, a gente está dando o mesmo brado de Satanás. Olha, eu não servirei. Que foi o mesmo brado de Judas, né? Judas, ele não quis, né? Ele não quis ali aceitar aquilo que estava sendo proposto. Quando a gente vê, não ia falar de Judas, não. Eu ia falar de Pedro, né? Por isso que Jesus chama Pedro de Satanás, né? Ali naquele momento, naquele contexto. Ele fala, reda-te daqui, Satanás. Quando Jesus fala, olha, eu vou sofrer, eu vou passar por isso, e é preciso que isso aconteça para que meu Pai seja glorificado, é preciso que isso aconteça para que os planos de Deus se cumpram. E aí Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, vem cá, vamos aí no cantinho que eu preciso te falar uma coisa, né? E aí Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus, tem de piedade de ti, de forma alguma isso vai acontecer. E aí Jesus vira para ele e fala, arreda-te daqui, Satanás. Porque ali não era Pedro, ali era Satanás através de Pedro, dizendo, olha, tenha pena de você, não aceite a tua realidade. A tua realidade não pode ser essa, de dor, de sofrimento, não aceite. Então, toda vez que é sussurrado em nosso ouvido, ó, não aceite, né? Não, é Satanás, de fato, querendo tirar a gente de uma história que está sendo escrita por Deus. Existe um porquê, existe um propósito, né? Nós vamos orar, obviamente, né? Nós vamos pedir as bênçãos de Deus, nós vamos pedir por cura, mas existe um propósito em todas as coisas. E o nome de Deus precisa ser glorificado em todas as coisas, inclusive na nossa dor, inclusive no nosso sofrimento, inclusive no diagnóstico de um filho nosso. O nosso Deus, ele precisa ser glorificado em todas as coisas, né? Não, é isso mesmo, né? E aceitar a realidade, às vezes, é aquele negócio de engolir quadrado, né? De sair aquele negócio, eu tenho que aceitar. Mas eu acho que tem muito a ver também com a questão do descanso, porque quando você entende que Deus tem o domínio da sua vida, de todas as coisas, do seu futuro, que Ele tem um plano para você, que Ele tem um plano para o seu filho, não importa a condição que o seu filho está hoje. Eu vi uma querida aqui dando um testemunho, agradecendo a Deus pela vida do filho, que tem paralisia cerebral, que é a alegria da vida dela. Então a gente sabe que tudo que acontece é por um propósito, e eu creio de verdade assim que Deus, ele tem prazer em todas as crianças. Deus tem prazer, nós para o Senhor somos como crianças dele, nós somos filhas amadas dele. Então ele tem prazer em quando a gente entende que o nosso Pai cuida de nós. Não é tão bom quando um filho nosso confia em nós? Você fala uma coisa, filho, isso é para você fazer isso porque isso é o melhor. Ele vai obedecer, a gente não fica assim, né, satisfeita, feliz que o filho obedeceu. Imagina o nosso Senhor, que é perfeito, porque o nosso filho nos obedece, né, e nós nem somos perfeitos, né? Imagina Deus, toda a sua grandeza e perfeição, nosso Criador, quando a gente obedece ao que Ele fala na sua palavra, deixa claro pra gente que a gente tem que descansar, que a gente precisa entender e encontrar nele esse descanso, né? Porque toda cura, toda bênção, gente, é uma questão de tempo. Né? Os nossos filhos serão curados. É uma questão de tempo. Ou aqui ou na eternidade. Né? É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Né? A gente precisa entender que a gente está vivendo um pequeno pedaço da história. Né? Porque diante da eternidade, né? Isso aqui é um pequeno trechinho da nossa história. E que a gente precisa glorificar a Deus nesse mundo que está corrompido, que a gente sofre as consequências do pecado, e a gente precisa entender que vai chegar um tempo que não vai existir paralisia, não vai existir autismo, não vai existir diabetes, não vai existir nenhuma doença autoimune, não vai existir crueldade, não vai existir agressão contra crianças. Então é uma questão de tempo. A gente tem vivido com esse olhar, a gente tem vivido para esse Deus que já resolveu todas as coisas para nós, né? O final feliz da nossa história já está escrito. Já está escrito. A gente não precisa mexer nele. Né? Já tem um viveram felizes para sempre no final da nossa história. O que a gente precisa decidir é como que a gente vai viver até lá, até esse dia chegar. Porque esse dia ele vai chegar. Amém. Isso mesmo. E como que você acha que a maturidade ela vai impactar assim, tanto no casamento e na maternidade e na edificação do lar? Eu estou misturando tudo aqui para a gente falar de tudo isso. Como que reflete, né, a imaturidade dentro do casamento, da maternidade e no lar? A gente foi feito como auxiliadora, né? A gente foi feita como socorro, né? Essa palavra, quando a gente vai ali para o original,
fala muito sobre essa questão daquela para o qual o homem olha, né? E ele olha nos olhos, e aquela para o qual ele corre. Então a gente foi feito por último, né? Existe uma glória nisso aí, a gente foi feito de uma forma gloriosa, né? A gente tem uma teóloga aí nessas 21 lives falando sobre isso com a gente, porque a gente já foi ali, né? A coroa da criação, a gente já veio ali onde já estava tudo pronto, gente, o homem já estava pronto, já tinha jardim, já tinha tudo, né? Já estava tudo bonitinho, e a mulher é posta ali como um auxílio, como um socorro ao homem. E a gente foi feita para isso, né? E esse auxílio, a mesma palavra usada, é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso auxílio, ele é o nosso socorro. Então, se a gente, que é o auxílio, é o socorro, a gente é imatura dentro de um casamento, o homem não vai ter para onde correr, né? Porque a gente está num lugar de maturidade, a gente está buscando dele aceitação. A gente foi muito enganada aí por Hollywood, né? Esse amor romântico, esse amor hollywoodiano, onde nós somos princesinhas, sentadas esperando o príncipe no cavalo branco, né? Então a gente foi educada para ser essa, né? Aquela que vai ser paparicada, que vai ser cuidada, né? Ao mesmo tempo que a gente foi criada para ser independente, para ser forte, de um outro extremo a gente botou na nossa cabeça que a gente ia ser resgatada, né? Que a gente ia ser cuidada e tal. Então a gente vive muito desse conflito, que é o conflito da nossa essência, né? Com aquilo que o mundo ensina. Então a gente precisa mesmo silenciar a multidão, porque se a gente entra num casamento imaturo, a gente não vai conseguir ser socorro desse homem, né? E o Senhor nos fez como socorro do nosso marido. E a gente vai se colocar numa cadeira de menina mimada e a gente vai querer só receber as coisas. E a gente vai querer que ele nos dê. E aí o que acontece? O homem não se torna homem. Porque é diante de uma mulher que a masculinidade do homem se afirma. Né? Então a gente vê Adão ali, né? Ele tá ali, né? Tá cuidando dos bichos, tá cuidando do jardim, mas de repente ele vê que não tem nenhuma para ele, né? Ele vê os bichinhos lá tudo de parzinho e cadê? E aí quando ele vê Eva, né? Ele fala assim, nossa, essa sim, né? Essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, chama-se a varoa, porque do varão foi tomado. Ali é Adão, né? Ali é Adão, opa! Agora sim. Então, pode ver, né? Quando a mulher se posiciona, uma das mulheres, lembrei de uma frase de uma das mulheres que a gente teve nas lives hoje, que ela falou assim, olha, que Deus pôs Adão para dormir, né? E aí, aí ele fez Eva, né? Falando da simbologia da criação. E ele fala assim, olha, quando Eva estava pronta, Deus acorda Adão, né? Estamos aqui, a tua mulher, ela está pronta, né? E aí ela fez uma simbologia muito com a nossa maturidade enquanto mulheres, né? Quando nós mulheres estamos prontas, né? Quando a gente de fato se posiciona como uma mulher, não como uma menina que só quer receber, que só quer ganhar, mas como uma mulher que entende que é auxílio, que entende que é socorro, o homem acorda. E aí ele começa então a se posicionar como um homem. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é uma imagem de uma mulher segurando uma espada e ela condecorando um cavaleiro, né? E o cavaleiro está de joelhos, né, diante dela e ela está ali condecorando. E é muito forte essa imagem, por quê? Porque é diante de uma mulher de verdade que o homem se porta como esse cavaleiro, que vai protegê-la, que vai cuidar dela. Mas é quando ela se posiciona como essa mulher, e aí o homem é chamado a agir como homem. Se a gente tá igual uma menininha, dando birra dentro de casa, ai, você não fez isso, ai, você não fez aquilo, né? A gente se porta como criança, o homem vai se tornando também como criança, né? Ele vai se tornando, ele vai agindo também como um moleque. Se a gente se posiciona como homem dentro de casa, que acontece com muitas mulheres, né? A gente fica brigando com o nosso marido e gritando e batendo na mesa, achando que a gente vai vencer na força do, né? Na força do grito, na força do braço, como se a gente fosse homens, né? Se a gente começa a se portar como homem também dentro de casa, o que que o homem vai fazer? Ele vai nos tratar como amigo. Né? Ele vai nos tratar como um homem também. Da mesma forma que ele trata os amigos dele, ele vai te tratar. Agora, começa a se posicionar como uma mulher, começa a agir como uma mulher. Aí o homem começa, então, opa, agora a coisa mudou de figura. Opa, essa mulher... O homem fica até ressabiado, né? Fica até com medo. O João compartilhou outro dia numa live, né? Que ele ficou assustado. Um dia que eu perguntei para ele assim, olha, como é que eu posso ser uma mulher melhor para você? Diz ele que ele ficou tão chocado que ele falou assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher, né? Por que ela está me fazendo essa pergunta? Que ali ele viu que a coisa ia mudar de figura. Ali ele viu que eu saí da imaturidade, que eu não ia ficar mais jogando a culpa nele e que eu virei o holofote para mim. O que que eu preciso fazer para que eu seja uma mulher? Para que eu seja sua auxiliadora, para que eu... E a partir dali, ele começou a mudar a postura dele.
né? Porque eu parei de reclamar e falei assim, não, me fala agora, porque eu quero ser. Eu quero ser. Porque eu vou ser para o meu Deus. Eu não vou ser para você. Eu não vou ser, né, para receber algo em troca. Eu quero ser porque Deus me criou para ser, né? Então, e quando a gente vai para a maternidade, aí que a imaturidade faz um estrago muito grande, porque a função da mãe é conduzir a criança para uma maturidade. A gente educa para quê? Para que os nossos filhos cresçam, sejam fortes, sejam emocionalmente saudáveis, né? Então o processo de educação é justamente conduzir para a maturidade. Só que só conduz para a maturidade quem é maduro. Não tem como você conduzir para um lugar que você não está, né? Então, o que acontece? Se você uma questão forte da imaturidade é a busca por aceitação, né? Essa questão de você ser autorreferente, de tudo ser de tudo envolver as tuas emoções, aquilo que você quer, os seus desejos, né? Então, quando você está nesse círculo, né, nessa autorreferência, achando que tudo é sobre você, tudo é sobre a sua necessidade, sobre aquilo que você quer, você está sempre em busca de uma aceitação, né? De se sentir aceita pelo seu marido, de se sentir aceita na maternidade, de se sentir aceita na igreja. E aí, quando você é mãe, se você não tem esse círculo fechado, se você não entende que aonde está a tua identidade, você vai buscar aceitação no teu filho. Só que é o teu filho que precisa dessa aceitação, é você que precisa ser essa mulher forte, essa mulher que vai dar para o seu filho essa aceitação que ele busca, esse amor benévolo que ele busca. E aí, se você não tem isso, o que acontece? Fica uma guerrinha, né? Porque a criança quer se sentir amada e se sentir aceita, você quer se sentir amada e se sentir aceita, e aí você não sabe lidar com as fases do desenvolvimento infantil, e aí a criança dá birra, o que você faz? Você dá birra igual, né? Às vezes a criança dá birra, se joga no chão, o que a mãe faz? Grita, se descontrola, ou seja, uma criança que dá birra e se joga no chão, ela está se descontrolando emocionalmente. Uma mãe que grita, que briga, né, ela está fazendo o quê? Ela está se descontrolando emocionalmente. Ou seja, duas crianças, cada uma dando birra à sua moda, né? E aí, como que você vai educar essa criança, né? Como que você vai ensinar essa criança a lidar com as emoções dela quando você não sabe lidar com as suas emoções? Ah, mas ela tem que me obedecer. Sim, ela tem que te obedecer. Mas para além de te obedecer, essa criança precisa aprender a lidar com o sentimento da frustração. Você não fica frustrada quando seu marido diz não para você? Você não fica frustrada quando Deus diz não para você? Seu filho também fica frustrado quando você diz não para você. Essa emoção, ela é legítima. Essa emoção, ela não é pecaminosa. Nem a ira é pecaminosa, irai-vos e não pequeis, né? As emoções, elas não são pecaminosas. Então, ok, você vai conduzir seu filho em obediência, mas você precisa ensiná-lo a lidar com essa tristeza que ele está sentindo pelo não, com essa frustração que ele está sentindo pelo não. Ele não sabe lidar, muitas vezes a forma como ele sabe lidar é fazendo o quê? Se jogando no chão. E aí você precisa conduzir ele nisso. Só que muitas vezes nós, mulheres, somos casadas e não sabemos lidar com isso. O marido faz algo que nos chateia, o que a gente faz? A gente fecha a cara. E aí o marido pergunta, o que está acontecendo? Nada. Não está acontecendo nada. Né? Aí o marido vem, não, vamos ficar... Não, né? E aí você briga, você fica calada, você começa a bater panela, você começa a faxinar a casa inteira, né? Meu marido fala, quer ver minha mulher faxinar? Passa raiva nela pra você ver. Ela faxina a casa em 15 minutos. E muitas vezes a gente não sabe, né? Expor, olha, não gostei disso que aconteceu. Então a gente muitas vezes não sabe lidar com as nossas emoções e como que a gente vai ensinar os nossos filhos a lidar. E aí vai crescendo, né? E vai virando, né? Muitas vezes a geração de pais que também não sabem lidar com as suas emoções, filhos que não sabem lidar com as suas emoções, e aí não sabem ensinar os netos, aí vem os pais tentando interferir na situação, e aí vira esse conflito todo que é muitas famílias, né? Justamente por quê? Porque tá todo mundo nessa imaturidade. Ninguém sabe lidar com as emoções. Não tem como você amadurecer sem você lidar com a questão das emoções, né? E aí é um estrago muito grande, né? Por quê? Porque, gente, casamento foi feito para pessoas maduras, não foi feito para criança. Casamento foi feito não só para adulto, mas para pessoas maduras, só que muitas vezes a gente não busca essa maturidade. E filhos, mais ainda. Filhos requer de nós uma maturidade muito maior, muitas vezes, que o casamento, né? Não, muito sério isso, né? Assim, em relação você falou que fica o homem que não sabe lidar com as emoções, a mulher que não sabe lidar com as emoções, né? Porque as crianças também não estão sabendo lidar e muitas vezes
a gente percebe algumas falhas nos filhos por conta de falhas nossas, né? E aí você só vai ver aquela falha sua depois que o seu filho já tem ela. E os meus filhos estão grandinhos agora, né? Eu falei que vai fazer 15 mês que vem, a meu com 11. E essa fase dos 15 anos é desafiadora, assim, muito desafiadora. Meu filho é maravilhoso, eu dou graças a Deus por ele. Porque ele é, assim, um menino amável, sabe? Assim, eu ficava sentindo essa adolescência, que desse negócio de ficar gritando, não sei o que, né? E aí, assim, ele não é assim. Mas teve algumas situações que eu percebi, assim, até pela mudança de humor. Eu sei que eles ficam mais nervosos, mais intensos, mas ele teve um comportamento que eu assustei, porque ele já veio, assim, mais bravo, mais, assim, tipo homem mesmo, sabe? Mais pra cima, assim. Aí eu olhei assim, falei, ué, nunca vi esse comportamento. Fiquei meio sem saber o que fazer, sabe, na hora. Aí eu fiquei, Jesus, o que que eu faço? Minha vontade é de chegar pra cima, você vai crescer pra cima de mim, não sei o quê. Mas na hora eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, acho que deve ter passado um filme na minha testa, assim, na hora. O que que eu faço com esse menino falando alto pra mim? Ele já tá, tipo, um pouco maior que eu, né? Eu falei assim, meu Deus, eu não tô preparada pra isso. O que que eu faço aqui agora? Eu fiquei calada, olhando assim pra ele, meio sem saber o que responder. Ele abaixou a cabeça, olhou pra mim e fiquei calada. Minha vontade era falar tanta coisa que eu não soube falar nada, né? Aí eu fiquei parada assim, porque eu falei assim, eu não posso fazer nada errado agora. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Ele parou, olhou pra mim, abaixou a cabeça e falou assim, desculpa, mãe, eu não podia falar assim com você. Eu nem precisei falar nada, nada. E naquela hora foi uma mistura de emoções, sensações ali, porque eu falei assim, meu Deus, é isso mesmo. Tem hora que até com os filhos, principalmente meninos, assim, que eles precisam entender que eles têm que respeitar, né, a mulher, a mãe, mas ele também tem que entender que ele é homem, sabe? E naquele momento eu fiquei assim, o que que eu faço? Eu sei que na hora ele entendeu, assim, eu sou homem, mas eu preciso respeitar minha mãe, sabe assim? Sem eu falar nada. E aquilo foi um alívio, porque foi um descanso para mim, porque realmente não sabia como me portar naquele momento. Então, toda vez que começa a chegar alguma situação de que eu percebo que ele está entrando num descontrole, que é próprio do momento que ele está vivendo, eu entendo, mas que não pode, né, acontecer, ele mesmo já está se prestando atenção no seu comportamento. E muito disso eu percebo que é por conta do nosso próprio relacionamento em casa, né? Ninguém é totalmente, ninguém é perfeito. Vai ter dia que você vai fazer algo que tá tudo certo e vai ter dia que você vai errar. Mas até o seu jeito de pedir perdão e falar, nossa, filho, eu falei, eu devia ter feito diferente, perdão e tal, é uma forma de aprendizado. Porque isso acontece, né? Já falei aqui outras vezes no, nas nossas lives sobre essa importância da gente saber pedir perdão também para os nossos filhos quando a gente erra. E isso é uma forma de você se mostrar maduro, porque se você está entendendo que você errou e pediu perdão, quem é orgulhoso e egoísta não faz isso, mas quando você tem maturidade, entende que isso, você está até ensinando o seu filho o que ele tem que fazer, você escolhe fazer isso, né? E isso é uma relação, você falou que no começo, de um processo de amor, né? Não é um processo de egoísmo. Então, já fiz isso muitas vezes, de eu mesmo falar, filho, me perdoa e tal, por algumas situações. E eu vendo isso nele, me fez perceber que a maturidade, né, você escolher agir da maneira certa, mesmo que você não está com vontade naquele momento, você deixar o Espírito Santo ali dominar a sua mente, suas emoções no momento, sempre é o melhor, né? Você sempre colhe um fruto bom daquilo que você faz, né? Com maturidade, com dependência do Senhor. Então, entender o ponto de maturidade é o começo das coisas, né? Depois você vai pedindo ao Senhor para ir te mostrando onde você precisa melhorar. E eu acho que é para sempre, né? Cada vez que muda uma fase, parece outras coisas aí que você precisa melhorar, não é? Deus vai trabalhando em camadas, né? Ele tira uma camada assim, nu, essa mulher aqui precisa morrer um cadinho. Aí quando você acha que tá ficando boa, Deus vai discutindo, tira mais uma camada. Vamos lá, mais uma camada, mais uma camada. Porque é esse processo mesmo de se despir do velho homem, se revestir do novo homem, né? E a gente precisa entender que os nossos filhos, essa questão de pedir perdão, né? Ai, mas eu vou pedir perdão, querida. O seu filho já tá vendo. Né? Ele já identificou que você fez errado, ele sabe que você fez errado. Agora, o reconhecimento, o pedido de perdão, o arrependimento é que vai gerar um fruto.
né? Não é você ocultar, não é você fingir que não aconteceu, porque aconteceu, né? Eu estava até lendo agora de tarde e estava contando uma história no livro, né, de que existia um conflito, né, de marido e mulher ali com o nascimento da primeira filha, que o marido se apegou muito com a menininha e a mulher e a mãe ficou com ciúmes, né, porque o marido começou a dar atenção só para a menina, só é o anjinho dele, que não sei o quê. Ela começou a sentir ciúmes da filha, porque o marido começou a se dedicar muito só para a filha e não para ela. E aí, depois de um tempo, ela teve uma outra menina. E aí, para compensar esses ciúmes, porque ele viu que o apego com a segunda não era igual ao apego que ele teve com a primeira, ela começou a amar mais a segunda, né? Igualzinho na palavra de Deus, né? Que conflito ali de amar mais um do que o outro, para meio que equilibrar, né? Ah, então tá, ela é sua queridinha, então essa aqui vai ser a minha queridinha, e ficou esse joguinho de poder ali. E isso foi afetando a relação, né? E a menina mais velha começou a perceber que a mãe era mais exigente com ela, brigava mais com ela, a outra nunca estava errada, estava sempre passando a mão na cabeça. E ela fala, você ama mais ela do que eu, né? Aquela coisa toda. Então, gente, a criança ela já sentia isso, ela já sentia que existia uma proteção da mãe para outra filha, né? E aí chegou um dia que Deus, de fato, botou essa mãe na cadeirinha, né? Igual ele fez comigo, gente. Se Deus ainda não te colocou no cantinho do pensamento, amiga, se questiona se você é filha, né? Porque prova de filiação é a disciplina do Senhor. E aí Deus começou a tratar no coração dela, ela foi e pediu perdão. E a filha virou e falou assim, eu sabia, eu já sabia. Então, ou seja, ela já sabia. Né? Agora, o processo da mãe chegar e pedir perdão por tudo aquilo foi o start para a cura, né? De todos os relacionamentos ali da família, deles de fato viverem diante da verdade, né? A gente precisa viver diante da verdade. Não adianta a gente querer ocultar, né, os nossos pecados, porque a gente é uma geração muito doente, né? Se a gente olha para as mulheres hoje, todas depressivas, e fibromialgia, e não sei o quê, né? E tal. Parece que todas as mulheres precisam de um remedinho, senão não ficam bem. E a palavra de Deus fala, olha, enquanto eu ocultei os meus pecados, os meus ossos adoeceram. Então, muitas das nossas doenças, gente, tem a ver com pecados ocultos. E aqui eu não estou falando de maldição, não estou falando que não existe doença, nada. Estou falando da palavra de Deus. Se a gente oculta os nossos pecados, o nosso corpo adoece. A nossa mente adoece. Tudo adoece. Então, a gente precisa, de fato, aprender a viver diante de Jesus. Porque diante de Jesus, quem nós somos é revelado. Mas não é revelado para a nossa condenação, não é para o nosso castigo, é revelado para a nossa transformação. Porque a verdade é o solo onde uma vida que glorifica Deus cresce. Não tem como você glorificar Deus, não tem como você experimentar a paz que excede todo entendimento, não tem como você experimentar esse amor e essa alegria de Jesus, apesar da sua circunstância, se a tua vida não está fincada na verdade, se você não toma uma decisão, olha, a partir de agora eu vou caminhar na verdade. Aí a gente gosta de caminhar através de joguinhos, através de manipulação, através de supervalorizar o que a gente faz, de nos vitimizar, achar que é só a gente que sofre, que só a gente que se doa. E a gente esquece, né? A gente esquece que Jesus, de tudo que Jesus fez por nós, a gente esquece de que Deus sonda o nosso coração, até naquele lugarzinho que nem a gente sabe que a gente é ruim. Aí um belo dia Deus descortina aquilo e você vê, nossa, Senhor, aqui eu não sabia que eu era ruim, eu sou isso mesmo, né? Mas quando o Senhor revela algo para nós, é para que a luz dele entre, é para que aquilo saia, né? Para que a gente seja mais parecida com Jesus. Não é para nos condenar, não é para nos fazer sofrer, porque Jesus já pagou o preço, já está consumado. Então não é para nossa condenação, é para nossa transformação. Mas muitas vezes a gente resiste, né? A gente foge de ser transformadas. E aí, por isso que muitas vezes a gente está vivendo essa sobrecarga, esse desânimo, a gente não enxerga esperança, porque a gente está tendo dura serviço. O Senhor quer nos quebrar e a gente não quer deixar. Isso mesmo. Olha só, eu tenho um monte de perguntas aqui, mas eu vou selecionar uma aqui que eu achei super interessante, que a gente não comentou a respeito, que é sobre mães solo, né? Então, a Maria Eduarda perguntou assim, sou mãe solo e fica... mãe solo... Tá, entendi, acho que faltou uma palavra aqui. Sou mãe solo e minha filha fica com o pai às vezes. Aqui, ela aprende sobre o caminho de Jesus e lá não. Como conseguir? Entendendo que Jesus vai onde você não pode ir. Né? O que eu vejo que traz mais culpa na maternidade é a gente achar que nós somos as redentoras dos nossos filhos. Que nós vamos redimi-los. Que nós vamos fazer os filhos de Deus. Nós não temos esse poder.
né? Então, eu creio muito que os meus filhos são herança do Senhor. Eu não creio que eles se tornarão filhos de Deus, eu creio que eles já são filhos de Deus, porque eles são herança do Senhor. Paulo fala, olha, ainda que só um seja crente, o teu filho é santo, né? Então, porque basta um, basta um. Então, eu creio que os meus filhos já são filhos de Deus. O momento que eles vão manifestar isso, que eles vão de fato produzir frutos para Deus, né? Que vão de fato demonstrar isso, não me compete. Mas eu creio que os meus filhos já são dele. Porque Deus, ele não tem netos, gente. Ele só tem filhos. Então, do mesmo jeito que ele cuida de mim, ele vai cuidar dos meus filhos. Então, a gente precisa descansar nisso. Olha, Senhor, né? Faça essa oração para Deus. Senhor, minha filha é tua. Minha filha é herança do Senhor. Então, o que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. E não é sobre proteger, porque muitas vezes a gente tem muito isso, né? Vou proteger meus filhos de todos os ambientes, porque ele não tem capacidade. Gente, não tem como. Não tem como. Você vai ficar doido, você vai virar Amish. Tem muita gente fazendo isso, né? E aí começa, porque eu já fiz esse movimento, né? Não, pelas motivações erradas, gente. Não tô criticando homeschooling, amo homeschooling. Mas eu já fiz homeschooling porque eu queria proteger minha filha de qualquer jeito, achando que era eu que ia cuidar da alma dela, que era eu que ia preservar a alma dela. Então, a gente, como pai, a gente tem a função de proteger, de preservar, com certeza. Mas existe uma questão também que é de preparar, porque, olha, ela vai estar. Ela vai estar imersa, ela vai ter contato com o ambiente, com pessoas que não deveriam. Então, se a gente acha que é na nossa capacidade, a gente fica doida. A gente fica doida. E aí a gente vai trazer um peso para o nosso relacionamento com os nossos filhos que não é do Senhor. Né? Então, a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance e descansar naquilo que está ao nosso alcance e naquilo que não está também. Sabendo que Jesus está indo com ela. Então, olha, Espírito Santo de Deus, blinda o coração da minha filha, protege ela, Então, a gente precisa, de fato, fazer o que está ao nosso alcance e entender que Jesus está lá, que o Espírito Santo de Deus está lá e que é Ele quem vai preservar, é que Ele que vai cuidar do coração dela, né? Então, traz ela para perto, porque filho é isso, né, gente? Filho é uma flecha, né? A palavra de Deus fala que filho é uma flecha. E se a gente quer lançar essa flecha longe, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazê-la para perto do peito. Né? Então, traga sua filha para perto do seu coração, para que ela tenha de fato liberdade de conversar com você sobre todas as coisas e saiba que existe um Deus, que Ele está no trono, e Ele cuida da tua filha quando ela está na casa do Pai. Né? Pede para Ele te dar sabedoria, te dar discernimento. A gente não conta com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus ele nos habilita para toda boa obra. E aí a gente quer viver através do nosso intelecto, né? Não através do Espírito. E aí a gente muitas vezes quer pegar métodos de ensino, a gente quer pegar métodos de educação de filhos, e a gente não conta com o Espírito Santo de Deus. Ele sabe como educar a tua filha. O Espírito Santo de Deus, ele sabe o que aconteceu com a tua filha enquanto ela estava na casa do pai. Então, olha, o Espírito Santo de Deus me dê discernimento. Às vezes o Espírito Santo de Deus vai trazer alguma coisa no teu coração para você falar com a sua filha que vai justamente resolver essa situação que ela viveu lá na casa do pai. Porque o Espírito Santo de Deus está lá. Ele é onipresente. E ele está com você também, sabe? Então, recorra ao Espírito Santo de Deus. A gente recorre muito pouco ao Espírito Santo de Deus na educação dos nossos filhos. A gente precisa aprender a recorrer mais. Porque muitas vezes a gente foca no comportamento, a gente foca em preservar ele de alguma situação, mas a gente esquece de contar com o Espírito Santo de Deus. Nossa, não sei como é que está o nosso tempo, gente. Se deixar, eu falo. Eu ia contar uma coisa que aconteceu aqui, mas eu não sei como é que está o tempo aí. Temos mais uns minutinhos. Porque aconteceu com a Mariana essa semana, né? Ela tava chorando muito, porque ela, na hora de ir pro banho, que ela toma banho antes de almoçar e vai pra escola. E ela tava chorando. Chegava lá, por que você tá chorando, Mariana? Quer tomar banho sozinha? Não! A água tá quente? Não! Fala, Mariana, fala, minha filha, põe pra fora. Você precisa me falar por que você tá chorando. E nada dela falar. Já tava assim, mais de uma semana. E aí eu tava sentada e aí ela começou aquela choradeira, que se passa alguém na rua, acha que eu tô estrangulando essa menina. E aí eu levantei brava, sabe? Nossa, ela vai parar com esse choro, mas vai ser agora, chega, né? Vou dar um aperto nessa menina. Minha filha, mas levantei assim, cuspindo fogo, entendeu? O Espírito Santo de Deus me pegou na reta, assim, ó, eu ia fazer a curva do corredor, assim, ó. O Espírito Santo de Deus me parou, que eu falei assim, não, eu vou descobrir agora porque essa menina tá chorando, né? E aí, na hora, o Espírito Santo de Deus me deu uma brecada na curva, assim, ó, do corredor. E falou assim, pergunta pra mim por que ela tá chorando. E eu parei, eu falei assim, nossa, Espírito Santo de Deus, por que minha filha tá chorando esse dia pra tomar banho? Aí ele falou assim, ela não quer ir pra escola. E às vezes a
gente acha que é uma desobediência, que está desafiando a tua autoridade, né? Que é só uma questão de comportamento. E não, é uma questão do coração. E, gente, nós não sondamos o coração dos nossos filhos. A gente pode achar que é birrinha, a gente pode achar que é desobediência, né? Que é afronta, quando na verdade não é. Ela estava ali com uma emoção que ela não sabia lidar, que ela não sabia expressar o que estava acontecendo. E o jeito que ela encontrou foi dar birra na hora de ir para o banho, que era a hora de se arrumar para ir para a escola. Né? E aí eu fui, conversei com ela, a gente descobriu que a professora nova tem uma postura bem diferente da professora antiga, e a Mariana é muito lúdica, né? E aí a gente conversou na escola e tal, conseguimos mudar ela de turma, pronto, acabou o choro, não chora mais para tomar banho. Né? Então a gente precisa entender que não é só uma questão, sabe, gente, de educação, de ensinar o caminho, é uma questão de alcançar o coração dos nossos filhos. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Para Deus converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E isso é só o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa aprender a contar com esse auxílio. E esse auxílio é real. Esse auxílio é presente. E é o nosso socorro, né? Porque eu falo graças a Deus pelo Espírito Santo. Porque são tantas as situações que a gente enfrenta que tem hora que... Parece que tem coisa que a gente aprende, né? Que a gente traz de casa, coisa que a gente aprende na Bíblia, que a gente vai, né? Usando em casa, mas tem momentos que você fica assim, o que está acontecendo? Não sei o que fazer, gente. Essa hora o Espírito Santo é o nosso socorro, né? Sempre presente, porque não tem melhor professor, né? Do que o Espírito Santo, porque ele sabe, eles são do coração, tanto nosso quanto dos filhos, então ele sabe fazer essa conexão aí. E você falou sobre o teu coração dos filhos, isso eu acho tão importante, né? Assim, a gente fala aqui de força também, né? Porque a gente não consegue mudar ninguém, né? Mudar o nosso filho, mudar o jeito dele falar. A gente precisa ter o Espírito Santo agindo, né? E eles tendo em nós essa admiração, eu senti que minha mãe, eu confio na minha mãe. Ter o coração dos nossos filhos é isso, é ele saber que pode entregar pra gente o coração dele, que tá tudo bem. E isso eu tenho visto que é assim, é o essencial para tudo nos dias de hoje, porque os nossos filhos estão sendo... Não dá para proteger. Você falou exatamente o que eu penso. Você pode proteger, você vai proteger em casa, mas ele não fica o tempo todo. Ele tem um telefone que você sabe, tipo, você pode controlar, mas se ele não tem Jesus, ele vai fazer coisa que não é pra fazer. Então, você... O próprio círculo de amizades na escola, na igreja. Todo lugar, são seres humanos, são meninos. Eles têm uma variedade de coisas que eles não podem ver, não deveriam ver, que quando era na nossa época, que tinha que ir na banca pegar uma revista e não sei o que, escondido, era um negócio assim, quase que um como é que chama? Contrabando, né? Hoje tá aqui, ó. Então, assim, dá para proteger, né? Mas não dá para controlar. Você pode proteger por um tempo, mas você não tem o controle da vida dos seus filhos na sua mão o tempo inteiro, mas você pode ter o coração deles, orando por eles, né? Deixando eles verem você orando aqui na sala, onde você for orar, o que você participa na sua vida na igreja, leva ele para perto, caminha com Jesus junto com ele, né? A gente fala que ensina a criança no caminho, é isso, né? No caminho é junto, não é apontando e vai lá ler a Bíblia. Não, vai lá com ele um pouco, mesmo sendo grandinho. Meu filho, eu faço isso com ele, porque ele começou a ler sozinho há muito tempo, depois ele falou assim, mãe, eu gosto tanto quando você lê comigo, porque eu tenho umas dúvidas, eu posso te perguntando. Achei tão bonitinho. Eu, tá bom, filho, eu leio com você, lógico. Aí ele lia e tal, ele fazia as perguntas que ele tinha, a gente ia conversando. E durava horas, né? Horas de conversa ali. E não dava para fazer isso todos os dias. Mas quando ele falava assim, fica aqui comigo uma horinha conversando, porque, gente, imagina a gente falando com Deus, ô Deus, fica aqui uma horinha comigo, se ele não vai ficar. Né? Meu filho pedindo isso, eu não vou ficar... Ele tá pedindo nada demais, né? Tá pedindo a minha presença ali para ajudar ele a entender o pai dele, né? O criador ali. Então, ter o coração dos nossos filhos é uma coisa assim, que é um presente de Deus para nós. Então, trazer para perto, uma flecha que você falou, gostei demais, é isso, é você estar presente, é estar de olho, porque um dia eles vão voar e vão fazer as próprias escolhas. E aquilo que você entregou para ele, que você depositou, a semente que você plantou, vai estar lá e quem rega é o Espírito Santo. Você falou uma coisa muito legal, nós não somos as redentoras, né, dos nossos filhos. Salvador é Jesus, né? Só tem um ali que fez todo o trabalho, né? O sacrifício foi ele que fez, não foi a gente.
Então, muito obrigada, Pamela, por esse tempo maravilhoso, pelas palavras. Tenho certeza que foi bênção demais na vida de todo mundo aqui. Eu queria terminar a nossa live orando. Você quer falar mais alguma consideração? Não, eu que agradeço a oportunidade. Uhum, Que a gente possa caminhar nisso, né? Porque é o caminhar que eu tenho, né? Não é que eu uhum. alcancei, é igual eu falo, olha, não pensa que eu alcancei Ah, isso, não. Mas é algo que a gente precisa buscar diariamente. E eu tenho feito essa oração, né? Senhor, me ajude hoje a estar sensível ao uhum. Senhor, aquilo que o Senhor quer me ensinar, Amém. sabe? A gente precisa fazer bom uso dessa companhia. Porque Jesus falou, olha, estarei convosco todos os dias. Então, não viva uma vida independente, né? Viva uma vida consciente da presença do Espírito Santo de Deus, que você pode contar com Ele todas as coisas. Fala, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, porque a gente não consegue, sozinho a gente não consegue amar, a gente não consegue dar aos nossos filhos o amor que eles precisam. Só de fato estando em Jesus, porque o fruto é dele, o fruto é do Espírito, não é nosso. Uhum. Então, que a gente possa buscar isso e vocês podem contar comigo aí nessa caminhada. Amém, amém. Que bênção. Ô, gente, então antes da gente orar aqui para terminar, eu só queria falar uma coisa. Final de semana agora é Páscoa, né? Então, 3 palavrinhas, separou e fez uma música especial de Páscoa que a gente vai lançar na sexta-feira. Eu convido vocês para entrar lá no nosso canal. Meu marido compôs uma música especial para esse momento de Páscoa, com o intuito mesmo de ensinar as crianças a história real da Páscoa, né? Falar sobre o sacrifício de Jesus, sim, de uma linguagem que as crianças entendam que houve ali um sacrifício, né? Que houve ali realmente algo que Jesus fez por nós, que custou e que ele está vivo. Então, assim, é linda a história. Eu acho que é uma das músicas mais lindas do 3 Palavrinhas. Eu convido vocês a passarem ali no nosso canal na sexta-feira, sempre às 9 da manhã, tem conteúdo novo, né? Quem segue sabe. E também nós temos um podcast que está disponível no Spotify, né? E nas principais plataformas de voz, né? E também com historinha narrada. Então, nós temos no Spotify a história da Páscoa narrada pelas crianças, tá bom? E a última coisa é que no nosso site, se você entrar no site das palavrinhas, você pode acessar aqui pelo nosso link da bio também. Nós temos várias atividades que você pode fazer com as crianças na Páscoa. Então, vai entregar o vinho de Páscoa, vai fazer não sei o quê. Não esquece do principal da Páscoa. Não vai fazer as outras coisas que você faz o almoço, recebe amigos, seja lá o que você escolhe fazer na sua casa na Páscoa. O mais importante é você ensinar para sua família o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus, nosso Senhor, se entregando por nós, sendo sacrificado ali como cordeiro, pagando por todos os nossos pecados, permitindo que hoje a gente pudesse ter vida. Nós podemos viver porque Ele se entregou e morreu por nós. E não só se entregou e morreu, como ressuscitou, está vivo hoje ao lado do Pai e vai voltar para nos buscar um dia. Então você precisa contar essa história para os seus filhos, né? E eles precisam entender que são filhos amados de Deus por causa de Jesus, viu? Então conte para eles essas histórias, aproveite a ferramenta de 3 palavrinhas para contar essa história aí na casa de vocês também. E tem um monte de atividade para colorir, tem ali um monte de coisa que você pode usar, além de um caça ao tesouro, que eu já fiz várias vezes com os meus filhos, eles amam, porque eles têm que ir na Bíblia encontrar os versículos, então os versículos certinhos, que a gente já deixou pronto para você, só se imprimir, coloca nos pontos que eles têm que encontrar, e o versículo tá lá, ele tem que ler o versículo final, quando ele vai achar o ovo, que é só um detalhe, ele vai entender que Jesus ressuscitou e vai achar ali o tesouro principal, que é o nosso Jesus, tá bom? Então, tem muita coisa legal ali que vocês podem utilizar para ensinar sobre a Páscoa para os seus filhos, tá certo? Amém. Então vamos lá. Senhor, obrigada, Jesus, por esse momento tão maravilhoso. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor fala aos nossos corações, porque o Senhor nos sonda, porque o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a intenção do nosso coração, nosso pensamento. Eu oro para que o Senhor fortaleça a cada uma das mulheres que estão aqui hoje, nessa live, que o Senhor continue abençoando a Pamela, Senhor, dando discernimento, conhecimento, frutificando, transbordando através da vida dela, na vida de tantas outras mamães que têm se sentido cansadas, sobrecarregadas, frustradas.
que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, como um rio, fluir da vida dela, na vida dessas mulheres, e que possamos entender, Pai, todos os dias das nossas vidas, que o Senhor nos ama, que em Ti nós temos o descanso, o alívio que precisamos, que em Ti encontramos a fonte de tudo o que nós necessitamos, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é sempre presente, não nos abandona, porque o Senhor não nos trata segundo a nossa iniquidade, mas nos trata com o Teu amor incondicional. Sabemos que não merecemos, Senhor Jesus, muitas coisas, mas que o Senhor, pelo Teu amor e misericórdia, nos dá a vida abundante aqui nessa terra. Nos ensine, Pai, a viver de acordo com o que o Senhor nos chamou para viver e a entender que a cada dia o Senhor renova suas misericórdias sobre as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos porque nós queremos ser e seremos e somos mulheres mais maduras hoje do que ontem, mais fortes hoje do que ontem, pelo poder do Teu Espírito Santo que opera em nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, querida. Amém. Deus abençoe Eu que você. agradeço. Espero manter mais contato com você. Estou à Foi disposição. ótimo. Estou à Meus disposição. queridos, um beijo, boa noite. Vou deixar a live salva para vocês assistirem tudo, que tem muita informação boa. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.